nosso estúdio R7 Record TV, direto da Campus Party 2023, no pavilhão de exposições do AMB. A gente vai começar agora a nossa próxima entrevista com Delmir Peixoto, ele que é consultor em metodologias e tecnologias educacionais, deu palestra mais cedo e vai começar me contando como é que foi esse contato com o público. Adriana, foi excelente, assim, um público maravilhoso, interessado, super interativo, né, durante a palestra, e ao final, especialmente, né, muita gente veio falar, veio interagir, trocar, com vários contatos trocados, adorei a experiência. Bom, primeiro, eu já mandei a pergunta para você, esqueci de dizer que você é muito bem-vindo, agradecer a tua presença aqui com a gente, é um prazer conversar com você, nesse nosso segundo dia de transmissão aqui na Campus Party. É um grande prazer para mim estar aqui, né, sendo entrevistado por vocês. Você que ajuda as empresas a incorporarem aí essas ferramentas, a tecnologia no seu processo, nos seus processos de desenvolvimento, né? Gostaria que você contasse para a gente como elas estão atualizando as suas competências, levando em consideração tudo que está mudando aí com essa velocidade quando a gente fala em tecnologia. Perfeito, Adriana. Então, de fato, assim, a mudança tecnológica está num ritmo tão acelerado que as competências que são necessárias hoje pelos profissionais está também num ritmo de mudança muito grande, né? Então, para você dar conta de se atualizar, é necessário você buscar outros métodos, porque os tradicionais não estão dando conta mais. Então, sempre quando começa a palestra, hoje mesmo eu comecei falando sobre isso, eu pergunto, quem de vocês aqui tem 2 ou mais livros em casa guardados, comprados, que ainda não conseguiu começar a ler? E aí, geralmente, todo mundo levanta a mão. Ou seja, a gente percebe que a gente precisa aprender muita coisa, a gente quer, a gente tenta, a gente compra livros, a gente compra cursos, mas a gente não está dando conta. Então, a nossa forma de aprender, a nossa forma de se desenvolver, ela precisa ser repensada para que a gente consiga um método mais rápido, mais ágil de desenvolvimento, mais adequado a essa dinâmica que a gente está vivendo. E como a tecnologia pode ajudar nesse processo? Ótimo, então a tecnologia ela pode ajudar de várias formas, né? Mas o mais importante de tudo hoje é pensar que a tecnologia ela é um meio e que qualquer experiência de aprendizagem tem que colocar as pessoas no centro desse processo. Então, por exemplo, durante a pandemia nós tivemos muitas lives, né, muitos EADs, cursos completamente online, e agora com o retorno, já num processo mais híbrido, a gente sente que a gente precisa ter métodos cada vez mais humanizados, porque após pandemia a gente percebeu também essa nova pandemia que é de saúde mental. As pessoas estão cada vez mais, né, com muitos estímulos, né, com muitas demandas, com todo esse mundo digital que é oferecido para elas. Se elas não tiverem uma boa estratégia de como lidar com isso, né, pode virar um problema. Então, a tecnologia como meio, ela pensada de forma a humanizar esse processo, na prática é o quê? É você ter, de fato, treinamentos mais colaborativos, com pessoas se encontrando, reunindo, não estudando sozinho, por exemplo. Então, metaversos, ambientes imersivos, onde você pode interagir com outras pessoas de uma forma mais natural, onde pode ser divertido, pode ser lúdico, gamificação, plataformas de gamificação, e resgatar também o presencial, onde ele é mais rico. Então, o que a gente tem buscado fazer é um equilíbrio, propor um equilíbrio onde, no momento que eu estou presencial na empresa e vou participar de uma experiência de treinamento, eu posso tirar o melhor desse trabalho interagindo com as pessoas. No momento que eu estou remoto, eu faço isso também de uma forma colaborativa, conectando pessoas e não apenas lendo um conteúdo autoinstrucional onde eu estou meio solitário naquele processo. Tem uma dinâmica que eu faço na minha palestra, que eu acho que ela é bem interessante para representar isso, que eu falo o seguinte, pessoal, imagine 2 cenários. No primeiro cenário, você chega num parque de diversões, você está com o seu grupo de amigos, você vai para uma roda gigante, você está ali interagindo, sorrindo, alguns ansiosos, outros nervosos, outros super tranquilos. Você vê as pessoas na montanha-russa, o barulho, elas saem passando por você, contando histórias divertidas e tal. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, imagina que houve uma transformação digital nesse parque, você vai lá, você não encontra fila nenhuma, mas você só pode ir sozinho, porque para esse processo acontecer de forma super eficiente, sem fila nenhuma, você entra sozinho e vai em qualquer equipamento, ainda tem a inteligência artificial lá te falando, olha, eu percebi que você não se divertiu tanto nesse brinquedo, então pelas suas características eu te recomendo esse outro. E aí eu pergunto para as pessoas, qual dos 2 cenários você prefere? Todo mundo prefere o primeiro cenário. Então, assim, pela tecnologia, por mais que o processo fique eficaz, eficiente, seja um processo de aprendizagem, seja um processo de trabalho,
ele não vai gerar essa conexão, esse engajamento, se ele não for social, se ele não tiver interações sociais. Então, é isso que a gente tem trabalhado hoje, assim, a tecnologia a favor de uma aprendizagem mais interativa, social, onde as pessoas se conectam, trocam, constroem junto uma aprendizagem de conhecimento. E, no geral, o mundo corporativo está preparado para essa mudança? Eu diria que estamos todos aprendendo, e a grande curiosidade é que estão todos aprendendo ao mesmo tempo. Porque como a pandemia, ela sincronizou o mundo, né? Então todos hoje estão passando pela primeira vez por muitas coisas. Antes você tinha um pouco isso mais diferente, porque alguns países mais desenvolvidos que tinham acesso a algumas tecnologias primeiro e tal, já começavam aí na frente. Agora, o problema de estarmos isolados, né, e agora estarmos voltando, é um problema novo para todos. Então, não há benchmark, não há nenhuma grande referência. Há uma grande aprendizagem colaborativa que todos estão tendo, né, e se reinventando. E é justamente aí que tem a oportunidade, né? E a minha fala aqui no evento foi muito para trazer para as startups, as pessoas interessadas em empreender nessa temática de edtechs, né, de empresas de tecnologia com aplicação em educação, é que existe uma infinidade de hoje de problemas que a gente percebe nesse processo que não são resolvidos por soluções ainda, né? Então, por exemplo, o mundo híbrido, a experiência híbrida, você colocar pessoas presenciais e remotas ao mesmo tempo numa experiência de aprendizagem. Hoje temos várias dificuldades nesse processo. As pessoas remotas geralmente ficam um pouco esquecidas ou não conseguem ter uma interação tão real e próxima em relação aos que estão presentes. O próprio mecanismo de comunicação, você que trabalha com comunicação sabe que... Deve ser estranho. Deve ser estranho. Numa live, numa webconferência, uma respiração é uma eternidade às vezes. Você não consegue se encaixar e entrar na conversa de quem está presencialmente falando naturalmente. Há um pequeno delay, né? Então, são questões tecnológicas que acabam dificultando essa sincronia de pessoas presenciais e remotas, e que a gente não tem hoje ainda no mercado soluções que dão conta dessa solução. Então isso só é um dos problemas entre vários que eu cito na palestra, né, que a gente precisa resolver. Essa era a minha pergunta para você. E como solucionar isso? Porque a gente consegue, você descrevendo a situação, a gente consegue visualizar e se colocar no lugar dessa pessoa que está em casa, no caso de uma reunião híbrida. Certo. Como solucionar? Então, tem uma linha que é desenvolvimento tecnológico, que precisa acontecer, e tem uma linha metodológica. Então, por exemplo, o protocolo de comunicação presencial é Então, você chega numa sala de aula com alunos presenciais, você atrasar 10 minutos para iniciar a aula é natural porque as pessoas estão se acomodando, estão se cumprimentando, um que chega que não via o outro há algum tempo se abraça e tal, você não corta esse processo porque ele é um processo natural de onboard, né, de check-in. Agora, numa reunião online, quem entra e está 2 minutos entra 2 minutos atrasado, já sente a reunião está atrasada, vai acontecer, vai cancelar, né? Então, o time de quem está online é diferente, a atenção dele é mais imediata. Então, se você levar 10 minutos numa situação de aprendizagem, onde alguns alunos estão remotos e outros presenciais, quem está remoto já vai começar a se desconectar, de engajar. Então, você precisa ter metodologicamente estratégias para isso. Por exemplo, você pode ter um mediador do remoto que vai entrar em momentos que são importantes para manter essa galera remota ativa, atuando em alguma coisa, enquanto no presencial alguma coisa se acomoda naquele tempo. Então, a gente tem trabalhado muito em estratégias de metodologia de mediação de eventos híbridos, onde você tem algumas ações que acontecem de forma síncrona, outras que são em paralelo, e em alguns momentos você junta, você separa e você vai criando uma jornada que é tanto interessante para quem está presencialmente, como também engajadora para quem está remoto. E as organizações, elas estão buscando também conhecimento sobre essas ferramentas, chat, GPT, a inteligência artificial, para incorporarem no seu dia a dia, ali também nos treinamentos? Perfeito, sim. Já existem vários projetos em beta, né, de várias soluções, como, por exemplo, essas grandes plataformas de conteúdos, onde você pode ter hoje já tutores, que inteligência artificial te ajudando a resolver questões, dúvidas sobre o conteúdo e até mesmo te orientando a que conteúdo consultar, dependendo do que você apresenta de dificuldade que você está tendo. Então, hoje isso já é algo que já existe no mercado, né? Temos ainda um desafio a ser vencido em termos de direito autoral para produção de conteúdo.
com inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela pode ser utilizada em várias fases desse pipeline, né, desse processo de produção de um conteúdo. Desde a ter ideias, sobre o que eu vou falar, o que é interessante, o que as pessoas têm interesse em tal área, ou juntando algumas áreas. Pode ser usada na criação do roteiro, então ela pode já me dar, a partir de um prompt, de comandos que eu passo para a inteligência, ela pode te criar histórias, roteiro, e ela pode inclusive te ajudar em edição de vídeo hoje, e ela pode ainda te ajudar na publicação desse conteúdo, criando a partir do vídeo toda a descrição do vídeo, escolhendo um título. Então, assim, é um superpoder, mas a grande questão que temos aí ainda a ser vencida é a questão de direito autoral. Porque existe ainda, assim, a legislação ela não acompanha o ritmo da tecnologia, né? Ela vem um pouco a reboque do que está acontecendo e a gente precisa avançar muito nisso ainda. E depende do que para esse avanço? Aí são políticas públicas, né? São priorizações, né? De quem faz a legislação acontecer. Então, mas assim, é um processo natural esse delay acontecer, porque a tecnologia está ali a todo vapor. E a sociedade vai consumindo e vai percebendo o valor, validando algumas coisas ou não, e a legislação ela vem a reboque de organizar, estruturar para que isso flua da melhor forma, garantindo todos os direitos. Né? E os profissionais, eles precisam ter competências específicas para se adequarem a esse novo mercado, a essas novas organizações, né? Organizações reinventadas ou modificadas? Com certeza. Assim, o Fórum Econômico Mundial, ele tem um relatório que ele apresenta, né? E o 2023 foi apresentado que muitas competências hoje estão muito ligadas a competências de alta complexidade. Então, por exemplo, pensamento crítico, analítico, criatividade, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, existe uma classificação de complexidade do que você é capaz de fazer sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, a gente acabou de falar sobre inteligência artificial. Uma coisa é eu saber o que é uma inteligência artificial, outra coisa é eu compreender e explicar bem, outra coisa é eu saber aplicar e resolver um problema, outra coisa é eu saber analisar uma determinada situação, que inteligência artificial utilizar, outra coisa é eu saber criar uma inteligência artificial. Então, essa escalinha de complexidade... até então, a gente conseguia ter muitos postos de trabalhos em que você, estando numa complexidade mais baixa de conhecimento, você tinha o seu valor. Agora, a inteligência artificial e a automação, ela está, como eu digo, aumentando o sarrafo, o nível, né? de exigência. Da exigência. Então, você acaba tendo que desenvolver competências de mais alto nível. Então, hoje a gente precisa investir muito em desenvolvimento de criatividade dos empregados, que é algo que se desenvolve. Então, é isso que eu ia perguntar para você. Essas habilidades todas que você mencionou, são habilidades que podem ser adquiridas, porque criatividade, por exemplo, eu sempre imaginei que a pessoa ou nasce ou lamenta. Sim, isso é uma grande... É muito comum se pensar assim. Mas, de fato, não. Assim, existe muitas técnicas para você aumentar a criatividade, aumentar o autoconhecimento, que é uma outra competência que o Fórum apontou como necessária. Porque, imagina, você num contexto desse, você começa a ficar se sentindo um pouco ameaçado, mas e agora? O meu trabalho? Se está tudo sendo automatizado, o que eu tenho de valor? Qual é o meu diferencial? Né? Então, o autoconhecimento nesse processo é fundamental. Porque a pessoa saber assim, no que ela se realiza e ela conseguir prospectar, olhar o mercado e ver, olha, onde que eu me encaixo dentro das oportunidades que estão abrindo. Porque essas tecnologias, por mais que elas nos assustam porque estão eliminando e automatizando, elas criam muitos outros empregos. Então, isso sempre foi assim, né? Você vem a terceira revolução industrial, antes da quarta revolução industrial, então você já tinha automatizações acontecendo, mas você tinha os engenheiros precisando aprender sobre novas ferramentas, novos processos e fazendo cada vez mais projetos e aumentando a complexidade das suas entregas também. Então é um processo natural de aumento de complexidade que a gente tem que estar super atento, de fato, a olhar o que está vindo de oportunidade com isso, olhar o que está sendo realmente deixando de ter valor e casar com que você, com seu autoconhecimento, olha, dentro dessas novas oportunidades, o que me atrai? O que é coerente com os meus valores, com a minha vontade de realizar, de entregar no mundo, né? E aí você consegue fazer esse alinhamento. Identificado isso, onde as pessoas buscam esse conhecimento para se desenvolverem? Perfeito. A gente chama... É interessante que dessas competências que estão sendo mais citadas como relevantes para os empregados hoje, há um grupo muito forte do que a gente chama de soft skills, né? Que são aquelas competências muito ligadas a uma habilidade
menos de um conhecimento cognitivo, de conhecer sobre alguma coisa, e mais sobre comportamento, né? Então, por exemplo, resiliência é a terceira competência mais apontada como relevante. Por quê? Com todas essas mudanças, se você não for resiliente, você sucumbe, né, aos problemas, às dificuldades que vão ser cada vez mais normais. E aí, como desenvolver? Existe uma série de treinamentos, né, de cursos para isso, mas eu acho que a dica mais importante que eu gostaria de deixar sobre esse ponto é que, com toda a digitalização da educação, é muito comum hoje você ter uma infinidade de treinamentos, de cursos online, plataformas e tal. E aí eu queria destacar que esses treinamentos que são apenas auto-instrucionais, baseados só em vídeos gravados, onde você não tem uma interação que te dê um feedback sobre o que você está produzindo em relação a uma atividade para verificar se você está no caminho certo, te dá uma dica. Esses treinamentos que são broadcast, né, eles não elevam o seu conhecimento naqueles níveis mais críticos, mais complexos. Eles te levam até a conhecer, compreender, aplicar em algumas coisas, mas você ser capaz de analisar, entregar, criar sobre isso, ele não leva. Então, a minha dica é participar de projetos, se candidatar. Então, você às vezes está dentro de uma empresa e está na sua gerência, mas está em vários projetos acontecendo ao redor, percebeu que aquela temática é uma temática que você gostaria de desenvolver, seja propositivo. Chega lá e fala, bate na porta, olha, eu gostaria de participar, não conheço tanto, mas tenho como participar, tenho como aprender junto com vocês fazendo. Então, eu acho que essa forma informal de aprender, de se conectar com pessoas, esse evento, por exemplo, ele é fantástico para isso, porque você acaba de uma palestra, você está ali na plateia, você vê pessoas conversando, interagindo e trocando, você vai criando relações que geram muita aprendizagem. E aí você consegue entrar num projeto, mesmo que seja como muitas vezes de uma forma voluntária, num projeto social, você tem capacidade de desenvolver várias competências ali. Toda oportunidade que a gente tiver de absorver conhecimento, a gente precisa aproveitar, é isso, né, Delmir? Exatamente, especialmente se ela for ligada a uma entrega de trabalho. Olha, não é só teórico, eu estou ali entregando, realizando, resolvendo problemas reais, num contexto com pessoas que estão mais experientes, que vão me ajudar a me desenvolver mais rapidamente. Delmir, quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente. Muito legal esse bate-papo, muito esclarecedor. Sem dúvida, para quem está em casa assistindo a gente, foi muito proveitosa essa nossa conversa. Obrigada, muito bom, viu? Adriana, muito obrigado. Muito obrigada pela sua companhia. A gente segue por aqui na Campus Party 2023, no pavilhão de exposições do AMB. Obrigada pela sua companhia. Até mais.